Olá, queridos, tudo bem? Meus queridos, eu vou dar aqui dois exemplos de independência para você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de estudar a palavra. É, não sei se eu deveria falar sobre isso aqui, porque isso aqui tem a ver com o mundo militar, tem a ver com o mundo da independência. Como tem muito a ver com a Bíblia, eu vou trazer isso aqui para você. Dois exemplos de independência para você talvez entender o que foi a cruz. Talvez. Preste muito atenção nisso aqui, meus queridos. Você que gosta de história, você sabe que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I ele proclamou o grito, né, de independência aqui no Brasil. Você sabia que esse grito de independência ele se consolidou ou se consolidou, perdão, como uma nação independente? O Brasil se tornou uma nação independente após esse grito, não é, de consolidação do nosso querido, não é, Dom Pedro I. Muito bem. E foi por meio das palavras, não é, do príncipe regente, que era Dom João, que o Brasil deixou em 16 de dezembro de 1815 e deixou de ser uma colônia portuguesa. E esse status de colônia portuguesa perdurou por 315 anos. Outro exemplo que eu vou dar. Eu falei sobre o Brasil. Agora eu vou falar sobre a independência judaica, a independência ali em Israel. A liderança judaica na Palestina, ela declarou a criação de um Estado, né, de Israel em 14 de maio de 1948. Inclusive, o nosso grande, né, homem, que foi o chanceler brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, ele participou desse processo, né, ali no dia 14 de maio de 1948. E esse momento ele foi conhecido também que naquele momento em que o mandato britânico acabou, mesmo sem o anúncio das fronteiras demarcadas. No dia seguinte ao anúncio, não é, que acabou este mandato britânico sobre a liderança judaica ali na Palestina, Israel foi invadido por cinco, queridos, cinco exércitos árabes, né? Marcando assim o início da guerra independência de Israel. Agora eu vou te dizer por que eu dei esses dois exemplos de independência. No capítulo 12 de Gênesis, quando você lê, você vai encontrar que ali começa a criação de uma nação. Gênesis 12. Fica até o final e você vai ver onde eu quero chegar. Em Gênesis 12 começa a nação, a criação de uma nação.
Mas em Gênesis 15, o próprio Deus mostra como seria o nascimento desta nação. Aí você vai estudando a Bíblia. Quando você chega, por exemplo, em Êxodo capítulo 2, ali você vê que nasce então aquele que seria o libertador desse grande povo. Essa história de libertação ou libertador, tanto na história secular como na história bíblica, você vai ver sempre esses personagens. Libertador. Então, esse menino, em Êxodo 2, ele nasce porque, segundo a Bíblia, o próprio Deus tinha plano para que esse menino ele libertasse a nação de Israel do jugo egípcio. Então ele seria esse grande libertador. Mas ela não era nação ainda. Ela só era um povo conhecido como hebreus e estavam ali vivendo na escravidão ali no Egito. Quando você continua estudando a Bíblia, você chega em Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao 6, você encontra o quê? Você encontra quem foi o fundador de uma nação, porém, sem registrar legalmente, sem um registro legal feito pelo homem, e sim você encontra um registro legal feito pelo Criador. Aí quando você entra na Bíblia, como você observa e você começa a entender como que a Constituição do país, a Bíblia, ela se tornou a Constituição deste país, e assim, a partir daqueles momentos que a Bíblia, o Torá, a velha aliança, a lei, ela se tornou a Constituição, a Constituinte do povo de Israel. Aí você começa a entender como que a Bíblia chegou a nós, e muitas vezes você acha que ela, ou você pensa que eu e você teríamos que andar ou viver segundo a Constituição dos Hebreus, que era a lei mosaica. A lei escrita em tábuas de pedra ou de pedras não estava tendo grande efeito como Constituição dos Hebreus. O tempo passou e a Bíblia diz que, Romanos 10:4, que o fim da lei foi Cristo. Por quê? Porque naquela Constituição, naquelas leis, naquelas ordenanças, os judeus, eles não se aperfeiçoavam. Praticamente era impossível um judeu viver sem culpa se tivesse que depender da lei de Moisés, as 613 ordenanças. E Deus olha para o céu, segundo a Bíblia, não viu um justo sequer. Aí você conhece o processo de Abraão, que teria que sacrificar o seu filho Isaque. Quem sabe Isaque talvez morreria pela nação, mas aquele pedido de Deus não foi em frente, porque com certeza Deus
já teria um plano muito melhor, que era ele mesmo vir, dar fim àquela Constituição antiga e começar uma nova Constituição. Como se faz nos países hoje, né? Por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição é de 88. Mas quanto tempo, né, que nós temos, não é, a criação do nosso país, não é, do grito de independência, 1822. Mas o Brasil foi descoberto no ano 1500 e só em 1822 existe ali o grito de liberdade. Mas em 1815, né, nós observamos que o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa. Mas esse status perdurou por 315 anos. Para você entender o que eu estou falando, você deve buscar no entendimento que a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. E o fim da lei foi Cristo. Ou seja, Cristo foi o que para Israel? O libertador. Dom Pedro I foi o que para o Brasil? O libertador. Simão Bolívar foi o que para o seu país? O libertador. Então você deve entender, queridos, que toda nação ela tem o seu, ou teve o seu libertador. Moisés foi o libertador para a escravidão. Moisés serviu como libertador para a transição entre o Egito e a nação de Israel. Deus em Cristo foi o libertador da lei para a graça. O juízo de Deus, que aconteceu no ano 70, serviu como aio também da graça para o Evangelho Eterno. Ou seja, o que é o Evangelho Eterno? A graça foi a responsabilidade de Paulo entregar aquele Evangelho da incircuncisão. O Evangelho Eterno ficou na responsabilidade do anjo proclamar. E o Evangelho Eterno o que é? É Deus com o seu reino estabelecido, agindo, vivendo a sua essência dentro de cada um de nós. Ou seja, sem a necessidade de um aio, sem a necessidade de uma ponte, sem uma necessidade que haja novamente uma intervenção, porque quem fez a intervenção entre a graça e o Evangelho Eterno foi o próprio Criador trazendo o juízo sobre Israel. É isso que você não entende. Aí, você acha que quem está entre você e Deus é as religiões ou as denominações dirigidas pelo pastor. Aí eu pergunto, então quantos libertadores que existe se cada denominação tem um líder religioso? O libertador só foi um. Deus em Cristo. O libertador das nossas vidas, da religião, da religiosidade, não se chama Paulo. Paulo foi. Não se chama Moisés. Moisés foi. Não se chama Cristo. Cristo era o ressuscitado. Meu libertador não se chama Jesus de Nazaré. Ele foi. Para quem? Para os judeus. O libertador do sistema religioso do ano 70 foi o próprio Deus trazendo juízo sobre Israel. Mas eu já nasci liberto. Porque quando eu nasci em 1965. Eu estou com 59 anos. Ano que vem eu faço 60 anos. Só que, quando eu nasci, todos os processos, juízo, graça, Evangelho do Reino, Lei de Moisés, tudo isso já tinha acontecido. Eu já nasci na era das eras. Eu já nasci na
no Evangelho eterno. Quando eu nasci, já tinha acontecido a Era das Eras. Deus já tinha estabelecido o reino dele eterno há 2000 anos atrás. Só que você, quando você nasce e se torna adulto, você regride 2000 anos antes. Por quê? Você se sujeita à religião, você se sujeita ao sistema religioso, ou seja, ao invés de você progredir no conhecimento e no entendimento, você regride para a lei de Moisés. Mas quem que faz isso? É os líderes religiosos. Como que eles se tornam libertadores levando você para a lei? Você consegue me explicar? Queridos, adoração a Deus não é fazer você voltar à lei, não. Quando você volta à lei, você se torna escravo. Voltando à lei e se tornando escravo. Aprenda isso. Eu e você já estamos na era das eras. Deus te abençoe e cada momento, cada dia. Tchau.